Falando mal do Itaí? Obrigado aí, seus olhos. Bom dia, pessoal do Instagram. Deus abençoe vocês. A gente está começando mais um devocional. Continuar, beleza. A gente vem falando sobre princípios, né? Das orações, princípios não, disciplinas espirituais. Quero começar com uma oração. Pai, nós te pedimos, vem com a tua revelação, vem com teu favor, trabalha dentro de nós mesmos, nossa mente, coração, que possamos avançar no entendimento das tuas escrituras, do teu propósito, do teu desejo, do que tu tens falado conosco nesses dias. Não só do que foi para o passado, mas do que é para hoje. Que seja um vinho novo na nossa vida. Possamos alcançar esses desejos que tens colocado no nosso coração. Com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. A gente falou sobre jejum. A gente falou... O que mais mesmo que eu esqueci? O outro que a gente falou? O que foi? Quem que estava falando? Leitura. Leitura. É isso mesmo. Muito bom. Eu quero ver testemunhos aí de leitura, hein, gente? E de jejum. Ver uns povos emagrecendo aí. Isaías riu ali, ó. Amém. Fruto prático, né? É isso aí, vamos para a prática. Aí, a gente fala hoje sobre algo bem óbvio, mas que a gente não sabe fazer muito bem, não. Estou dizendo, como igreja, no geral, a gente tem muito que aprender ainda sobre oração. E oração, ela, quando praticada de forma errada, ela não tem resultados, ou ela tem resultados errados. Sabia disso? Quando eu faço uma oração de forma errada, os resultados são errados, ou então não tem resultado nenhum. Então, estou trazendo alguns princípios, e como a gente vai falar tem só menos de meia hora aí para a gente falar, não define o que é oração, o que a gente vai trazer aqui hoje, mas traz à luz alguns caminhos, algumas necessidades que temos que ter durante o nosso tempo de oração. E antes de eu começar a falar, até eu quero que você avalie o seu tempo de oração, quanto você investe em oração. Porque existe até um peso, né, de orar e sem cessar. Isso é trazido às vezes como um peso para a gente. E não é bom isso. Na verdade, o orar sem cessar, ele vem de um nível de relacionamento com o Espírito Santo, que quando isso começa a acontecer, é como um respirar. O orar sem cessar é igual respirar sem pensar. Talvez você não estivesse pensando até agora que você está respirando. Então, orar sem cessar é um movimento espontâneo e natural, quando a gente aprende. Então, se ainda não é, não se acuse, mas busque esse nível de, de, de prática, de vida. Em 2 Coríntios, você me ajuda aí, Gide? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, Paulo está falando assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queria, como base sobre estudar sobre oração, usar esse versículo. A gente pode usar um monte de versículo muito interessante na Bíblia, mas hoje eu senti da gente seguir por aqui. Então, se a gente pegar e isolar esse versículo, o que Paulo está falando? A gente é vaso de barro, a gente é sensível, a gente é fraco, a gente é de pouca utilidade, a gente pode quebrar muito fácil, se a gente não está ainda firme, a gente é manipulável, como um vaso de barro ainda não passado pelo forno, a gente é barro, ou seja, a gente é um elemento muito básico, né? É um elemento que seria aí o commodity, um produto para realizar outros produtos, para
criar, para desenvolver outros produtos. Então, a primeira coisa da oração é conscientizar quem eu sou dentro desse papel. Quem sou eu dentro de um ambiente de oração? Quem sou eu durante a oração que eu faço? Então, se somos barro, eu já identifiquei a minha limitação. Se entendo isso, que somos barro, que somos um vaso de barro, eu entendi que eu tenho uma utilidade simples. Mas Paulo também está falando que dentro desse vaso de barro tem um tesouro. Existe um tesouro. Então, agora, a gente talvez não desejasse um vaso de barro que alguém te ofereceu, mas aí você sabe que lá dentro desse vaso de barro tem um tesouro. Então, quando eu entendo que dentro desse vaso de barro que alguém está me entregando tem um tesouro, minha perspectiva, minha vontade, meu desejo, meu interesse muda completamente. E nesse momento, bom dia, e nesse momento eu passo a dar outro valor ao próprio vaso. Por quê? Porque ele carrega algo importante. Por exemplo, bom, e o que é esse tesouro? Esse tesouro é o próprio Deus que está dentro de você, é o reino de Deus que está dentro de você, é o Espírito Santo que está dentro de você. Esse é o valor que nos foi dado. Então, a partir do momento que eu sou alguém que transporta isso, que carrega esse valor, esse tesouro, a utilidade do vaso se torna muito superior a do que um vaso sozinho, vazio ou com qualquer outra coisa dentro. O valor que você tem é muito grande, em especial porque dentro de você tem um espírito poderoso. Um espírito muito poderoso. Então, o que eu quero trazer para vocês? Esse é o tempo da gente entrar em oração entendendo nossos papéis. E aí eu quero contribuir com essa percepção, que é uma das que mais me ajuda. Quando a gente cura uma pessoa através da oração, é o tesouro que tem dentro de nós que curou. Aonde é que há engano, muitas vezes? Pessoas que começam a ter resultado em suas orações, por exemplo, você vê muito isso no profético, em manifestações nas igrejas, eles começam a validar, a dar muito valor ao vaso. Aí o vaso começa a ser mais importante do que o tesouro que tem dentro dele. É como se eu dissesse que a embalagem do presente era mais importante do que o presente, aí eu fico focando só na embalagem e não olho para o presente, não olho para aquilo. Então, às vezes, a gente conta tanto uma história, e a gente tem que testemunhar muito. Quando a gente ora e as coisas acontecem, a gente conta tanto, a gente valida tanto isso, mas a gente destaca muito a pessoa que fez. E ele foi tão claro conosco, Jesus, que ele fala assim: vão lá e cure os enfermos. Cure os enfermos. Ele não pediu, faça a oração pelos enfermos. Ele falou: cure os enfermos. Por quê? Porque ele sabe o que está dentro da gente. Então, um segundo aspecto é: Deus sabe o que está dentro de você. Ele sabe quem é você e sabe o que está dentro de você. Uma outra situação que acontece muito é que quando a gente se vê numa situação de oração, e eu não sei se você já passou por isso, por exemplo, chega num lugar, você percebe que tem alguém doente e você não ora. Você percebe que tem alguém necessitado, você está conversando com alguém lá na borracharia, que seu pneu furou, e você sabe assim, eu podia orar por essa pessoa. Eu estava numa quadra esses dias e uma senhora falava assim, meu irmão está com Covid, está internado em Goiânia, está muito difícil para a família, chorou bastante. E aí eu terminei falando assim, ok, você gostaria de receber uma oração? Você gostaria de que eu orasse e você fosse abençoado, sua família fosse abençoada? Nesse momento, por que a gente vacila e fica tímido em avançar, em oferecer uma oração, em oferecer uma manifestação do reino de Deus para as pessoas? Porque a gente está olhando para o vaso. Então a gente se torna tímido, a gente se torna fica constrangido, a gente recua.
Por que que a gente faz isso? Porque ainda estamos olhando para o vaso. A gente está preservando o vaso e o tesouro não é manifesto. Então, quando a gente vai orar, o nosso papel é trazer o reino para fora. Então, se todas as orações que você for fazer é trazer o reino que está dentro de você, trazer o Deus que está dentro de você, trazer o Espírito Santo, trazer esse tesouro que está dentro de você para fora. Esse é o propósito principal da oração. O propósito da oração não é ficar fazendo sinais, mas vão acontecer. O propósito da oração não é espantar e deslumbrar e atrair as pessoas, mas vai acontecer. Mas quando elas entendem que é algo maior, aí o papel da oração e o nosso papel em orar sem cessar, orar em todas as ocasiões, todos os cenários, acontece. Porque, por isso que Paulo fala até no ensino dele, que ele não usa de palavras persuasivas, ele usa de sabedoria humana, né? Mas ele usa da manifestação de poder. E algumas pessoas falam, mas Paulo é arrogante em muitas das suas falas. Não, ele não está falando dele, está falando daquilo que está dentro dele. Tem que ser bem falado, tem que ser manifesto. E aí a gente começa a deixar de ser tímido e começa a ser ousado. E algumas pessoas não vão entender, porque são pessoas que estão olhando para o vaso de barro. Elas ainda estão olhando para você natural. E alguns talvez nunca percebam isso, pensem que é você mesmo que está fazendo. Mas o importante é aquilo que você está revelando, tá? Porque isso tem um impacto no mundo espiritual e no mundo natural. E quando eu começo a amadurecer nas orações e nesse trazer o reino para fora, eu passo a ter mais fome e mais sede do Espírito Santo. Eu passo a ter mais fome e mais sede de oração. Porque eu começo a ver que esse negócio funciona. Eu começo a ver que aquilo que eu peço, eu sou atendido. Que quando eu bato, é aberto. E quando eu busco, eu acho. Eu encontro. Quando eu peço, eu sou atendido. Então, quando isso começa a fazer sentido para mim, eu começo a entender que há poder dentro de mim. Gente, isso não é para se gabar, porque poder dentro de mim, uau, eu sou. Não, é porque ele falou: eu estou trazendo o reino de volta para a terra. O reino foi tirado e eu vou trazer de volta. Como é que eu vou começar colocando esse reino na terra? Dentro de vocês. Mas a ideia é que toda a terra manifeste a glória do Senhor. Mas começa dos filhos dele. Porque é a gente que manifesta essa imagem dele. Então, eu estou trazendo esses conceitos para que a gente entenda o que tem que passar na nossa mente antes de abrir a boca para falar a primeira palavra de oração. Então, se eu for orar por um enfermo, eu sei que eu não posso curar o enfermo, mas eu posso, porque dentro de mim eu carrego o tesouro. Se o governo não está bom e o povo se humilha e busca a Deus e ora, o governo é destituído. O que eu ligar na terra vai ser ligado no céu. É muito louco isso, porque está muito além dessa doutrina franciscana que a gente tem dentro da igreja evangélica. De humildade, falsa humildade, para te falar a verdade. Então, a oração, ela está afetada por uma mentalidade humana e que limita o poder do tesouro que você carrega dentro de você, vaso de barro. E aí, Isaías 1,19. Eu não vou ler o texto porque a gente correu um pouquinho, mas se o Gide puder pôr aí, Deus fala assim para ele: se você quiser, comereis o melhor dessa terra. Tem gente que nem lê esse versículo, porque é arrogância, é prepotência. Deixa eu te dizer, ele propôs, você quer, você vai comer o melhor da terra. Mas tem um verbo aí, se você quer. Você quer. Então, as nossas orações são afetadas pelaquilo que eu quero, pelo meu desejo. A nossa vontade, agora do vaso de barro, ok? A vontade do vaso de barro também define o que vai acontecer com o vaso de barro e em volta dele. Porque o desejo que eu tenho vai impulsionar a minha oração.
primeiro eu rompo com a timidez e começo a entender que não sou eu, mas é ele em mim. Segundo, eu começo a entender que eu tenho participação nisso. Que o que eu desejo, o que eu quero, vai acontecer. E não é assim, se você desejar, seus problemas vão ser amenizados. Não, você vai comer o melhor da terra. É uma proposta ousada demais. Então, a nossa vontade tem participação nas nossas orações. Então, às vezes eu digo algo que eu estou pedindo para Deus, mas não é o que eu quero. Porque eu olho para mim e falo assim, eu não mereço. Não é para mim. Mas eu estou dizendo, mas não é o que eu quero. E ele falou, se você quiser, se você desejar, se for isso mesmo. E aí, Paulo vai falar assim para a gente, ó, as coisas que aconteciam com o povo de Deus são para exemplo nosso. Esse texto, ele confirma que aquilo que acontecia de proposta para o povo hebreu, se vocês desejarem, é para exemplo nosso. Isso não foi anulado. Então não adianta Deus te dar uma promessa, não adianta Deus te falar de futuro, não adianta Deus te dar um tesouro dentro de você se você não deseja. E um outro aspecto que sustenta isso são os princípios. E eu preciso conhecer a Bíblia para isso, né? Então eu entendo os princípios, entendo meus desejos, entendo que o valor que tem isso, e aí sim eu entro em oração efetiva. Tem jeito de eu não usufruir da vontade que eu tenho? Tem. É só eu não pedir. É só eu achar que não mereço. Tem jeito de eu usufruir da vontade, eu não usufruir da vontade de Deus? Tem. Basta eu não me posicionar. Então a oração, ela é a união da minha vontade com a vontade de Deus. E olha bem, cada um aqui tem vontade de coisas. Eu vou dar o exemplo mais simples possível. Tem gente que gosta de uva, tem gente que gosta de jiló, tem gente que gosta de piqui. E o pior, Deus colocou essa vontade dentro de você, mas ele criou esse elemento. Esse elemento que é o piqui, que é o jiló, que é, ou seja, a uva, a laranja, ele criou e te deu um desejo. E ele falou assim, se você desejar algo, se você crer, essa coisa vai ser entregue, porque ela existe. Eu já criei a solução para cada desejo que você tiver. Eu coloquei desejos em você. Eu quero que você deseje coisas. Então, a minha vontade, ela é atendida também. E quando ela é alinhada aos princípios de Deus e à vontade de Deus, isso tem um poder gigantesco na Terra. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Deus deseja que toda alma se salve. Todas as pessoas se salvem. Esse é o desejo de Deus. Isso quer dizer que todas as pessoas vão ser salvas? Não, nem todos vão ser salvos. Pessoas vão para o inferno. Por que elas vão para o inferno? Porque é o desejo delas. O desejo delas não é ser salvo. O desejo delas é usufruir das coisas que elas estão usufruindo no mundo natural. Não é experimentar de coisas maiores. E aí a oração deles é mais limitada. Faz sentido isso para você? Então, examinem as escrituras e vejam que Deus tem desejos e ele conta com a gente para cumprir esses desejos. Esses desejos estão dentro de tesouros dentro de você. Então, eu preciso trazer isso para fora. Aí eu começo a entender o caminho de uma vida de oração. É trazer o desejo de Deus para fora, olhar para os desejos que estão em mim, alinhar essas duas coisas e declarar. Outra situação é que às vezes o desejo de Deus é que a gente se arrependa. Então ele diz lá em Apocalipse sobre Jezabel, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer. Eu dei tempo para Jezabel se arrepender, mas ela não quer. E tudo bem. Então a oração sem cessar, ela vem de desejos naturais, de expressões naturais. Ela não vem de uma prática por uma disciplina, simplesmente. Porque eu criei uma rotina. Ela vem daquilo que vem dentro de mim. É eu que tá comendo e tá falando com Deus e agradecendo e falando mais coisas com Ele. Eu tá trabalhando, falando, ó, tá funcionando isso aqui, eu gostaria de ir por ali. Eu gostaria de fazer uma venda, eu sinto que eu posso contribuir. Deus vai te falar, se
Se isso acontecer, você também pode fazer outra coisa. Você pode conectar com tal pessoa, você pode abençoar fulano, você pode resolver tal problema, você pode trazer uma solução para a sociedade, criando um novo produto. Então, a oração sem cessar, ela está ligada à nossa rotina de vida. O tempo todo, como o respirar, como eu citei para você a questão do respirar. Então, outro exemplo é que Deus distribui os dons conforme a vontade dele. Mas lá em 1 Coríntios 14, 12 diz: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Visto que você deseja dons espirituais, avance. Então não é só o desejar, eu preciso avançar em oração, em disciplinas espirituais, em leitura, em relacionamento com pessoas mais maduras. E aí eu queria que você trouxesse à luz quais são os desejos do seu coração. Quais são as coisas que você realmente tem desejado? O que é? São coisas assim só superficiais ou você tem desejado mesmo coisas meio grandes, assim, que você está falando assim, olha, isso está um pouco de exagero e eu acho que não é para mim. Recupere, traga de volta esses desejos, esses sonhos. Sabe por quê? Quando você era pequeno, você sonhava em ser super-herói. Você sonhava em ser o bombeiro, você sonhava em ser, não sei, você sonhava em fazer coisas grandes. Não tem ninguém que não tenha passado por isso. Você sempre sonhou. Esses desejos é o Senhor que já colocou dentro de você. Se pensasse em empresa, você desejava ser um empresário importante. Não estou dizendo grande, mas importante, relevante para a sua comunidade. Se era igreja, você desejava ter uma igreja impactante. Fazer parte, talvez, dessa igreja, de uma comunidade que muda a atmosfera do bairro. Se você desejava casar, seu casamento seria uma bênção. Esses são os desejos que Deus colocou dentro de você, e é isso que ele quer realizar. Igual você gosta de uva, e ele criou a uva, ele criou casamentos felizes. Ele criou empresas de sucesso. Ele criou o reino e a manifestação de coisas gloriosas na sua vida. E é essa decisão que eu preciso tomar hoje antes de orar. Que nível estão as minhas expectativas? E aí eu começo a priorizar o que está no coração do Pai, dentro de mim, e o que está no meu coração que Ele já me deu, que faz parte de mim. O que você desejar, alinhado dessa forma, vai cumprir a oração que Jesus nos ensinou. Que Ele diz assim, que venha, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui se na terra como no céu. A vontade dele dentro de você é manifesta na terra, e eu acho impossível que a vontade de Deus manifesta na terra seja só eu comer uma frutinha boa, eu ter um prato de comida todo dia. Eu estou usando a comida como analogia, tá, gente? Mas pode ser qualquer coisa, sua carreira, seu relacionamento. Porque ele fala assim, se você quiser, comereis o melhor da terra. Então, quando ele fala assim, que o reino de Deus venha, ore para que o reino de Deus venha, ele está falando assim, ore, manifeste isso que está dentro de você. Eu já coloquei esse reino dentro de você. Esse é o tempo do céu invadir a terra. Esse é o tempo de nós termos clareza, que tipo de oração devemos fazer e como orar. E como orar sem cessar. E quando eu priorizo isso, o impacto do reino muda a minha vida, muda as perspectivas, muda os meus desejos, muda os meus relacionamentos, muda tudo. Eu tenho desejos na minha vida que são muito grandes. Esses dias, Deus, eu tenho falado de alguns com algumas pessoas que eu preciso me conectar e elas estão, uau, vamos, e ninguém falou, não, acho que não, vamos para cima. Deus me deu um desejo muito grande, algo que já estava no nosso coração há algum tempo sobre o Just, que é algo muito grande, e que ontem Deus levantou isso, falou, e eu comecei a juntar os pontos para já realizar. E daqui a um ano eu quero que isso tenha sido realizado nessa cidade. Então a oração não tem a ver só com o vaso de barro, que é a maioria das orações que a gente faz. Resolve isso, resolve aquilo. Não, a oração tem a ver com o tesouro dentro da gente, que é, se eu quiser, eu posso comer o melhor dessa terra.
Essa é a verdadeira perspectiva da oração que a gente tem que ter. Esse tesouro está dentro de você, é o pneuma, sabe? Em Deus dentro de você, foi colocado. Esse é o segredo das orações atendidas. Esse é o segredo das orações que você vê realizar, vê acontecer na sua vida. Esse é o segredo da oração, que é o respirar. Em tudo eu estou orando, eu estou trazendo o reino para fora, eu estou trazendo o tesouro que está aqui. Porque se esse tesouro continuar escondido, é como aquela cidade que foi escondida, como a vela que foi colocada debaixo da cama. Sabe, coisas que eu vou escondendo o valor disso. Isso faz muito sentido. Para Jesus estava muito claro que quando ele manifestava o reino, o Pai era glorificado. Então, a gente tem que entender que quando a gente manifesta o tesouro, não é a glória não é nossa, é dele. É ele que é visto. E as pessoas se espantam. Mas como que o Pedro iletrado está ensinando? É Deus. Deus sendo manifesto. Então, ore para que, se você é iletrado em alguma área, que esse reino seja manifesto através de você. E faça tudo em nome dele. João 14:13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Tudo que você pedir através do reino que está dentro de você, do Espírito que está dentro de você, com a autoridade desse Espírito que está dentro de você, como representante dele, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que Deus seja glorificado. Mateus 21:22 diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, está aqui dentro, crendo, recebereis. Então eu oro agora que haja um despertamento em você para entender o poder que existe dentro de você e que pode ser manifestado através das orações que você faz. Quero te pedir, se você puder, feche seus olhos e comece a falar com o Pai agora. Fala: Pai, eu me arrependo por orar pensando só no vaso de barro. Eu quero orar agora na dimensão do reino, trazendo o poder do reino que está dentro de mim para fora. Eu quero trazer essa glória para que as pessoas vejam e que o Pai seja glorificado no Filho. Pai, eu peço agora para cada um que tenha uma experiência poderosa contigo e que o que eles orarem seja realizado para que a fé deles seja aumentada, para que eles creiam que o teu reino é chegado, que o teu reino está dentro deles e que esse Espírito Santo, o mais poderoso ser que pode existir, está dentro deles para manifestar a tua glória aqui na terra, para fazer que façamos milagres e sinais maiores do que Jesus fez, para fazer com que toda a terra seja cheia da glória, como as águas cobrem o mar, para que nós possamos experimentar a restauração das cidades assoladas, que a tua noiva seja plena, sem ruga, sem mancha, sem mácula, através da manifestação da tua glória nas nossas vidas, Senhor. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, por participar. A gente tem 1 minuto. Tem alguém que quer fazer algum comentário? A gente tem pedido de oração. A gente está encerrando essa semana maravilhosa. Pedido de oração não tem aqui não, pastor. Tem não? E a Mas gente está semana... eu queria que a gente orasse pelo pai do Rafa, Sim. continuar orando por ele. Pai, nós oramos agora nessa perspectiva do poder que há dentro da gente, o próprio Espírito Santo, o reino de Deus colocado dentro da gente. Nós oramos agora e visitamos aquele hospital e que o pai do Rafa seja tocado agora por esse poder que ressuscitou Jesus Cristo e que ele saia dessa cama rapidamente, em nome de Jesus. Seja um testemunho da tua manifestação e da tua vida através dessa oração e da vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Mais alguma coisa que nós esquecemos aí? 7h59, essa semana foi muito interessante. Se você perdeu alguma das nossas reuniões, tente assistir online, tente assistir pelo YouTube, tá gravado. Por quê? Porque há um contexto. Essa semana ela teve uma sequência lógica. Deus quiser, nós vamos falar mais sobre essas conquistas que podemos ter através das disciplinas espirituais, mas isso que eu trouxe essa semana já é base para você avançar. Não pare. Estamos num tempo, por exemplo, de lockdown. A gente tem que trazer cura para a Terra.
A gente não tem que só discutir com o governo, a gente tem que manifestar poder. A gente não tem que ter só narrativa. Pode, não pode, a gente tem que manifestar poder. E muito crente está só na discussão, só na opinião e só na narrativa. Se é o desejo do seu coração que as pessoas vão bem, que a cidade seja restaurada, traga isso para fora, através de manifestação de poder. Deus abençoe vocês, 8 horas.